Olá, hoje eu vou falar de Provérbios 18 e esse Provérbios diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desespero, o desprezo e com ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Aqui, Salomão começa Provérbios 18, ensinando que a solidão, ela leva o homem a buscar e em busca de realizações egoístas, realizações que são voltadas apenas para si mesmo, fazendo com que o homem vá contra a sabedoria que Deus deu ao homem, de que é no convívio entre os irmãos, entre os amigos e o próximo, que faz com que o homem tenha um bom proceder. E essa solidão que leva o homem em suas ações tolas, imprudentes, fazerem transparecer aquilo que se passa no seu interior, na pessoa que vive solitária. Os seus sentimentos ocultos e mais profundos, isso torna-se aflorado. Isso leva o homem a agir com desprezo, irritação e impiedade com o seu próximo. Quando Salomão diz: as águas profundas são as palavras da boca do homem, é porque aqui ele quer mostrar que ele sabe que da boca do homem não se sabe o que há de ser dito, assim como ninguém consegue ver o que é que está ali no fundo de um poço, de um rio profundo ou no fundo de um mar. E quando diz fonte de sabedoria, ribeiros transbordantes, mostra que as palavras que são proferidas pelo homem sábio, que conhece, que entende, que compreendem as palavras e os mandamentos, os preceitos de Deus, esse derrama palavras claras e límpidas, em que não há nada nela que estejam escondido, nenhuma palavra que seja feito com segundas intenções, com um pronunciamento dúbio. As palavras são ditas de forma transparente. O que ele diz é o que realmente elas são, é o que realmente se passa no seu coração. E Provérbios continua: não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites branda a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Provérbios aqui ele mostra, ele toma partido com as ações e as palavras do homem justo, do perverso, faz com que o homem justo, o que anda em retidão, este tenha seus direitos violados, seus direitos são suprimidos. Isso porque as palavras do insensato, dado ao seu palavreado, transforma a conversa do justo em palavras distorcidas, palavras que são ditas e nelas hajam um outro juízo. Ou seja, as palavras são ditas de forma que elas acabam agindo contra o justo, uma vez que estas foram contaminadas, elas foram corrompidas pela intenção do homem insensato. E continua Provérbios: quem é negligente em sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte,
e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Salomão explica que o homem que age de forma desleixada, distraída sobre tudo o que se passa ao seu redor, esse desperdiça o que tem, pois o seu proceder é desgovernado, é esbanjador, e assim ele acaba dilapidando todo o seu próprio bem, até chegar à sua total destruição. Quanto ao homem que teme ao Senhor, as suas ações, elas são feitas firmadas no conhecimento, no entendimento de tudo quanto ele aprendeu nos preceitos divinos. Logo, tudo que possui está seguro, uma vez que as suas ações são guiadas e pautadas no proceder de Deus. Salomão deixa claro que a autoexaltação leva o homem à queda, enquanto a simplicidade preserva os bens e a vida do homem. E diz provérbio: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Isso porque aquele que tem pressa no responder faz o homem revelar o que não deveria ser dito. Faz com que o homem se comprometa com algo que ele não deveria dizer respeito ou se comprometer. Porque uma vez que a sua palavra é proferida, não há como apagar aquilo que foi dito. Porque por mais que se dê justificativas e tente reformular aquilo que foi dito, a palavra proferida jamais será esquecida ou anulada. E Provérbios continua: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Aqui, Salomão diz isso porque o espírito que é alimentado nos ensinamentos do Senhor, este sabe que na vida enfrentará diversas fases, diversos momentos de provação e de aflição, mas ele entende que mesmo nestes momentos de provação, de aflição, Deus jamais o abandonará. Ele é capaz de curar as suas enfermidades. Caso contrário, se este não for o plano de Deus, ou seja, se Deus não tem o intuito de curar a pessoa da enfermidade na qual ela está passando, ou de livrar o homem daquele tormento no qual ele se acha, uma coisa o Senhor fará para aquele que se mantém observando os seus preceitos. Deus afofará o seu leito e Deus estará ao seu lado enquanto ele estiver passando pela adversidade, até que chegue o dia em que Deus o recolherá para si, em que Deus dará livramento da situação conflitante pela qual ele esteja enfrentando. Quanto ao homem de espírito abatido, este mostra que não aprendeu que tudo na vida provém de Deus. Além disso, ele mostra que ele mesmo, as mais simples adversidades, podem ser capazes de destruí-lo antes do tempo, por causa da sua postura de derrota ou conformidade com a situação. Por isso, mais uma vez, Salomão aconselha um homem a buscar o conhecimento e a sabedoria na palavra e nos preceitos do Senhor, porque só ela será capaz de ajudar o homem a passar por todos os momentos, por todas as fases que ele enfrentará em sua vida. E Salmo continua: o presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos.
Aqui mostra que as ações cometidas pelo homem no tempo que se diz agora, este determinar como será a sua trajetória na vida, que tipo de reconhecimento a pessoa alcançará entre as demais pessoas, que colocação ela terá diante da sociedade. Contudo, ele deve ter sempre em mente que seus projetos, estes serão sempre analisados e passarão pela visão de outra pessoa, pelo crivo, análise de alguém. Sendo assim, o sucesso do seu projeto dependerá da justiça e da forma com que ele foi projetado. Caso contrário, se depender apenas da sorte, da boa vontade da outra pessoa que vai avaliar aquilo que foi feito, o que detém maior relação de poder, poderá vencer. Mas este vencer nem sempre significará que o seu projeto foi o ideal, apenas que ele teve conchavos para estar naquela posição em que ocupa, o que não é ideal para nenhuma pessoa ter, uma vez que o ideal é que o seu conhecimento seja capaz de formular projetos que sejam escolhidos pela benevolência, pela virtude que ele trará a si, ao outro e à sociedade em geral. E Provérbios continua: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Aqui Salomão diz isso, porque o sentimento de ter sido insultado, prejudicado ou maltratado fazem com que uma pessoa ela crie casca de proteção ao redor de si. Ela cria uma armadura para impedir que novamente ela seja vítima de ofensa. Assim, ele se mantém arisco a todos os comentários que escuta, ainda que estes sejam proferidos pelo seu próprio irmão, seja de carne ou seja um irmão de fé, seja do trabalho, alguém que tem um vínculo próximo, principalmente o vínculo familiar. E diante disso, Salomão chama a atenção do homem para vigiar quais são os tipos de palavras que são proferidas pela sua boca, porque essas, uma vez ditas, elas não devem ser ditas de forma aleatória, mas é o expressar em palavras sobre os sentimentos reais que se passa no coração do homem. Sendo assim, o que ele diz deve ser policiado, pois as suas palavras podem elevar alguém ou causar, inclusive, a morte dessa pessoa. E Provérbios continua: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Isso porque a posição de esposa, ela só é dada ao homem, à mulher, que entre outras, ele julgou ser a melhor escolha para ser a sua companheira, a mulher que ele idealizou para ser a mãe de seus filhos, aquela que ele considera ser digna de honra para ser apresentada à sua família, porque homem nenhum escolhe uma esposa imaginando quanto que esta será vergonhosa para si e fará ele passar por momentos de constrangimento ou envergonhará o seu nome. Ainda mais a época de Salomão, que foi quem escreveu os provérbios. Haja visto que todas as esposas que ele teve, até mesmo as concubinas, todas elas foram escolhidas pelos prestígio ou benefícios que elas representavam ao seu trono, ao seu reinado diante das demais nações.
Salomão escolheu cada esposa, significando a relação que ele teria com o povo com o qual ela fazia parte. As alianças eram formadas. E trazendo para os dias atuais, significa que Deus mantém a sua promessa de ter transformado mulheres que serão boas adjuntoras a seus maridos, mulheres que serão virtuosas em seu lar, que serão bênção na vida e no crescimento daqueles que com ela convivem. E continua o provérbio: o pobre fala com súplica, porém o rico responde com dureza. Isso porque o pobre fala consciente de que sua postura influenciará na atitude da outra pessoa. Ele está consciente da sua necessidade de ser atendido e depende da boa vontade do outro. Quanto ao rico, ele crê que jamais dependerá do favor de alguém, que seus bens e riqueza tudo suprirá. Então a soberba o faz rude. Por fim, esse provérbio termina dizendo: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Isso porque Salomão entende que o elevado número de amizades significa apenas que a pessoa tem um relacionamento superficial com diversas pessoas. As pessoas só estão próximas porque podem usufruir ou desfrutar de um bem ou da posição que o outro ocupa, do que o outro lhe proporciona. Já o amigo mais chegado é aquele que é capaz de abrir mão de seus próprios desejos e interesses para auxiliar, para ajudar ou socorrer a necessidade do outro. E estes muitas vezes fazem pelo necessitado mais do que o próprio irmão de sangue desta pessoa, o próprio irmão de carne, deveria fazer, uma vez que ele é o seu sangue do seu sangue, é a carne da sua carne. Mas esses amigos, independente da posição de física, em posição sanguínea, eles estão ali dispostos a se doarem, a se darem em favor, em benefício daquele que necessita. Quantos de nós somos assim, que precisamos, às vezes, do auxílio, da ajuda de pessoas que não fazem parte da nossa família de sangue? Porque ou os nossos conhecidos estão muito atarefados, muito ocupados resolvendo questões que são de extrema necessidade, ou talvez porque eles desconsideram a real necessidade daquele que está ansioso por ser atendido. Provérbios 18, ele chama a atenção para uma coisa, de que a palavra do homem, ela deve ser vigiada, porque essa palavra pode ser vida ou pode ser morte na vida das outras pessoas. E que nenhuma palavra ela é jogada ao vento, simplesmente dita. Não, toda palavra que é proferida, ela nasce do coração. Ela só foi falada porque aquilo já havia sido pensado, acalentado, já havia sido matutado na vida daquela pessoa. Por isso que ela expôs, ela deixou transparecer aquele sentimento. E que quando a pessoa ela diz alguma palavra com parcialidade, tentando livrar o outro de algum mal ou favorecer alguém para que esse seja beneficiado, isso não é bom, porque isso pode servir de morte na vida da pessoa que recebeu essa parcialidade ou daquele que cometeu uma palavra parcial. Sendo assim também, esse Provérbios 18, ele lembra da pessoa não negligenciar aquilo que o Senhor adverte,
que é de buscar a conhecer a palavra dele, porque só o Senhor fortalece e dá vida aos caminhos do homem. Qualquer conhecimento e qualquer responsabilidade que o homem tenha sobre a sua força, sobre a força dos seus bens, isso ou da sua sabedoria, isso não se mantém só. O que mantém é a sabedoria em Deus, porque ela é a única coisa capaz de perdoar, de salvar o homem num momento de necessidade. Eu termino a palavra de hoje pedindo a vocês que, se possível, vá lá no meu canal no YouTube, inscreva-se nele, Miriam Araújo. Deus cuida de mim, e que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você possa sentir o toque do Senhor, que você seja uma bênção, que você só transmita palavras de vida na vida de alguém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?